aves limícolas enfrentam mais desafios em sua jornada exigente. Uma notícia por Isabela Toressan. Do frio do Ártico ao calor dos trópicos e de volta ao hemisfério norte. Desde que nasceu, Margot Arenaria cruza quilômetros pelos ares todos os anos, indo de um dos seus vários lares a outro. A jornada, já naturalmente cansativa, tem ficado mais difícil nos últimos tempos devido à falta de senso de convivência de inquilinos humanos nesses lugares. A repórter do boletim, Isabela Toressan, conversou com Margot Arenaria, uma arenaria intérprete em Ilhéus, na Bahia, para saber um pouco mais sobre a vida de ave migratória e os desafios enfrentados por essa experiente vira-pedras e seu bando. Conte-nos um pouco sobre a sua história. A senhora nasceu nos Estados Unidos, certo? Na verdade, no Canadá, no Ártico. Minha mãe me botou lá em 2013, provavelmente em julho, o mês que costumamos passar nesse lugar. Aí, me registrei e peguei minha anilha em maio de 2015, na Sunray Beach Preserve, em Nova Jersey. Sempre volto nesse mesmo ponto em Nova Jersey. Aquela nostalgia de juventude, sabe? E o pessoal que me anilhou lá é muito querido. Gosto de passar dar um oi para eles. Interessante! E quais outros lugares vocês costumavam visitar durante o ano? Estive vendo o mapa da migração de vocês e me pareceu um roteiro bastante exigente. Ah, sim, é um caminho longo, mas não trocaria a vida nômade por nada. No começo de agosto, começamos o caminho para cá, passando por várias praias no Canadá e Estados Unidos. Em outubro, às vezes novembro, chegamos no Brasil. Um dos meus lugares favoritos, devo dizer, apesar desse calorão. E esse ano está movimentado para mim. Foi a primeira vez que viram minha anilha aqui. E ainda consegui ser entrevistada. Bom saber que gostam do Brasil. Ficam aqui até quando? Até março mesmo, geralmente. Estamos pensando em bater as asas semana que vem. Quero estar em Nova Jersey em maio. Gosto de visitar mais de uma praia lá. Todo ano vou a Cooks Beach, Reeds Beach, Thompson Beach, lugares fortes em gastronomia. E eu confesso que nada me atrai tanto quanto boa comida. Vamos falar de comida então? Qual a sua favorita? Ah, um bom molusquinho fresquinho, recém-tirado da areia. Macio, geladinho. Mas já que estamos falando disso, acho importante você pôr na sua matéria que a coisa não está fácil não, viu? Anos atrás, era simples. A gente viajava todo ano para o mesmo lugar, parava, comia. Agora, nós viajamos tensos, pensando que a praia pode ter virado, sei lá, um porto horrível cheio de barcos. E aí adeus, molusquinhos. Ou que nem aconteceu ano passado. Chegamos numa praia tão nojenta que Carlos falou: Margot, se sobrou comida aqui, vai ter gosto de sujeira. E aí a gente desistiu. Não me lembro exatamente aonde foi isso, mas foi bem triste. É revoltante, tenho vergonha da minha espécie. Aqui no Brasil, especificamente, como a senhora avalia a situação? Olha, vou ser bem sincera. Não está muito diferente dos outros lugares. Aqui mesmo em Ilhéus, inclusive, nós já passamos verões muito melhores do que atualmente. Uma das coisas que mais me irrita é essa gente que parece achar que a praia é a continuação do quintal da casa delas. Deixa o cachorro correndo, joga lixo no chão. Eu não tenho nada contra cachorros, viu? Mas, sinceramente, como esperam que a gente fique tranquila na areia com um vira-lata maluco correndo em volta? Essa questão do lixo, da poluição, são obviamente urgentes. Afeta vocês de mais de uma maneira. Exatamente.
Infelizmente, eu tenho muitas histórias horríveis para contar. Parentes e amigos que morreram depois de engolir um treco de plástico qualquer. Ano retrasado, perdemos uma amiga que não era arenária, mas estava com a gente. Foi por causa do petróleo derramado no mar. Não gosto nem de lembrar essas coisas, mas acho que só chocando as pessoas mesmo para fazer elas se mexerem. De uma forma geral, tudo que atrapalha a gente a comer em paz ou simplesmente descansar pode ser mortal, porque no nosso roteiro exigente, como você disse, exige também que todo mundo tenha sua cota de gordurinha no corpo e descanso suficiente. O pessoal não tem noção do tanto de quilômetros que a gente voa. É realmente impressionante. E notei que o bando de vocês não é muito grande. Sempre foi assim ou senti falta de mais parceiros de viagem? Imagino que o suporte mútuo é importante. Com certeza, meu bando é tudo pra mim. Imagina lidar sozinha com esses problemas de que estamos falando. Perdemos alguns amigos, sim. Por esses mesmos motivos que estamos conversando. Recentemente, inclusive, estamos de luto pelo Peter. Foi um acidente, uma linha de transmissão de energia elétrica. Mas, como eu disse, eu não gosto muito de falar dessas coisas, me desculpa. E quanto ao tamanho do bando, se você estiver pensando em outros bandos de limícolas que tenha visto, acho que o nosso é um pouco menor mesmo. Nós somos mais intimistas. Somos realmente como uma família, sabe? Ai, peço perdão pelo assunto delicado, mas muito obrigada por compartilhar a sua história. Precisamos que mais gente saiba desses desafios e entenda a importância de preservar nossos ambientes naturais. Bom, tem alguma outra coisa que a senhora gostaria de dizer para finalizar? Bom, eu sou uma ave positiva. Gosto de conversar com jovens como você, de qualquer espécie. E também gosto de acreditar que vocês podem fazer as coisas um pouco melhores. Sempre digo que se lembrem que todos nós dividimos a mesma casa, mesmo nós que voamos tantos quilômetros todo ano. Muito obrigada por ter me recebido aqui no Bicoletim. E a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que cuidem bem da nossa terra. Para saber mais sobre as aves limícolas e conservação, siga o programa Aves Limícolas e no Instagram, @aveslimícolas, tudo junto. Oi pessoal, meu nome é Laura Terezan, eu sou bióloga e ornitóloga, então eu trabalho com aves e hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho mais sobre as aves limícolas. A história que vocês acabaram de ouvir é sobre uma ave da espécie Arenaria interpres, que popularmente é conhecida como vira-pedras, e essa é uma espécie de ave limícola. Mas todo mundo sempre me pergunta, afinal, o que é uma ave limícola? Talvez vocês já tenham visto maçaricos e batuíras na praia alguma vez e não sabiam que elas eram aves limícolas. A gente chama de aves limícola as aves de uma ordem que chama Charadriformes e que se alimentam de pequenos invertebrados que vivem no lodo. Lodo, em latim, é limus, então por isso que a gente chama essas aves de aves limícolas. Então elas vivem apenas em áreas úmidas, como as praias, os manguezais, campos alagados e pântanos, que são locais onde elas vão encontrar esse lodo, né? Essa lama com um pouquinho de água em cima para procurar esses bichinhos que elas comem. Essas aves elas apresentam algumas características que permitem que elas vivam nesses ambientes, como por exemplo as pernas mais longas, que são especializadas para caminhar em ambientes alagados, e os bicos mais longos também para procurar esses bichinhos que elas comem na lama. No Brasil, existem 47 espécies de aves limícolas, e uma curiosidade muito interessante é que a maioria delas é migratória de longa distância, como é o caso da personagem principal da história que vocês ouviram. Essas espécies migratórias, elas podem ser tanto migratórias do hemisfério norte,
que tem seus filhotes lá no Ártico canadense e depois migra para cá para o Brasil para descansar e se alimentar no nosso verão, ou então migratórios do Cone Sul, como a gente chama, que são as aves que vêm do sul da América do Sul para cá. Para fazer essas viagens, as aves migram por caminhos imaginários, que a gente chama de rotas migratórias. As espécies que vêm de lá do Canadá para o Brasil se dividem em duas principais rotas. A rota atlântica, como a margô arenária faz, migrando pelo litoral, e a rota central, em que as aves vão passar pela Amazônia e pelo Pantanal. Só como curiosidade, algumas dessas espécies, como o maçarico de papo vermelho, que pesa aproximadamente 200 gramas, voa 30 mil quilômetros por ano em média. Teve até um maçarico de papo vermelho que recebeu o apelido de Ave da Lua, porque ele voou o equivalente a 1,5 vezes a distância entre a Terra e a Lua durante a sua vida. Uma outra ave limícola é recordista em distância voada sem pausa, porque ela foi registrada voando 11 mil quilômetros sem parar para descansar ou comer. Foram só 9 dias voando sem parar, batendo as asas sem descanso. Essa jornada que as aves limícolas fazem já é muito cansativa, como vocês provavelmente devem imaginar, e elas precisam conseguir encontrar em todos os pontos de parada um lugar para descansar e se alimentar antes de continuar a viagem. Por conta de todas essas ameaças que a gente causa, as aves limícolas migratórias do hemisfério norte já sofreram um declínio nas suas populações de 40%. Então, a próxima vez que você vê um bando de ave limícola na praia, para admirar essas pequenas corajosas, mas procura deixá-las descansando. Não ande com o carro na praia e nem deixe cachorros soltos para evitar assustar elas, e sempre leve seu lixo com você. Lembre que elas estão voando há dias e elas precisam fazer uma pausa para descansar e comer. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as aves limícolas e muito obrigada!